Para mudar de assunto, para falar sobre a pesquisa Genial Quest, uma série de pesquisas foram divulgadas nessa semana e mostram como está a disputa pela presidência da República em diferentes estados brasileiros. Para comentar esses resultados, eu recebo o cientista de dados e CEO da AP Exata, Sérgio Denícoli. Denícoli, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Neila. Prazer falar com você novamente. Prazer é todo meu. Vamos começar aqui com as pesquisas específicas dos estados. Eu vou citando aqui. Temos produção específica de estado por estado? Vamos começar então por São Paulo, que a gente mostra, ótimo, São Paulo. Temos o presidente Lula então com 30% das intenções de voto e também o Flávio com 30% de intenções de voto. Então estão empatados em São Paulo. Pablo Marçal tem 4%, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado registram 3% cada. É isso? É isso mesmo, produção? Tá certo? Muito bem. Agora eu consigo enxergar. Obrigada. 30 de Flávio, 30 de Lula, empatadíssimos. Ronaldo Caiado com 3%, Pablo Marçal com 4%, Renan Santos com 3%. E Augusto Cury com 2%, Zema apenas com 1% dos votos. Já quero falar com o Denícoli sobre o cenário em São Paulo. Em São Paulo, Denícoli, a gente tem um governador hoje que está bem à frente, a gente vai falar também disso nas pesquisas de intenção de voto. O Tarcísio está bem à frente do Haddad e o Tarcísio vem se esquivando um pouco de estar no palanque do Flávio Bolsonaro, assim como outros estados e outros candidatos ao governo. O que a gente pode depreender de que os dois estejam, Flávio e Lula, estejam empatadíssimos no estado de São Paulo? Eu acho que São Paulo é a grande chave da eleição este ano, né? Já foi na anterior, no Sudeste, mas em São Paulo especificamente, né? Porque houve realmente um crescimento do Lula, né? Era inimaginável na última eleição um empate no primeiro turno. Só que o Flávio tem um ativo, que é o governador Tarcísio, né? Me parece realmente que nesse primeiro momento o Tarcísio está muito focado na reeleição dele, que tem caminhado de uma forma relativamente tranquila, né? As pesquisas mostram uma vitória em primeiro turno, com uma certa tranquilidade, mas o próprio Tarcísio entende que ele conversa com diversos espectros, não apenas com a direita, apesar de ser, obviamente, um candidato de direita. Mas eu acho que a situação principal que a gente tem que observar neste momento em São Paulo não é nem o primeiro turno, é o segundo turno, né? No segundo turno, se as coisas transcorrerem como estão, o Tarcísio já vai estar eleito, né, e vai poder auxiliar melhor o Flávio Bolsonaro, né? Então, acho que São Paulo é a grande chave dessa eleição. Temos que avaliar aí por que houve esse empate, né? O que está acontecendo naquele estado, porque há um candidato petista ao governo que não consegue abarcar o mesmo peso que o Lula vem tendo no estado nas pesquisas, né? Então mostra que o eleitor de São Paulo ele está realmente se colocando aí numa posição muito distante dos espectros políticos, ou seja, o Tarcísio, que é de direita, tem votos da esquerda, e o Lula, que é de esquerda, acaba abarcando votos também que o Haddad não consegue, né? Então é uma situação para a gente acompanhar aí mais de perto, e os dados da Quest mostram que vai ser realmente o estado mais importante deste ano nas eleições. Deixa eu colocar o Felipe na nossa conversa também, Denícoli, para a gente falar um pouquinho mais sobre o estado de São Paulo. Felipe, você que inclusive está em São Paulo, consegue perceber o motivo ou entender esse cenário de empate? Nossa, um empate exato, né, de 30% entre Lula e Flávio Bolsonaro, mesmo tendo um candidato aí ao governo, um governador e candidato à reeleição que, em tese, estaria do lado de Flávio Bolsonaro? Essa é uma grande questão, Neira. Quando você vê, por exemplo, que nas eleições passadas, né, o Lula só ganhou as eleições porque diminuiu a margem que o Jair Bolsonaro tinha em São Paulo, né, inclusive ganhando na capital. E quando você vê o Lula empatando, né, com o Flávio Bolsonaro no estado de São Paulo, duas questões se colocam. A primeira questão é exatamente o fato do Lula estar bem em São Paulo, apesar do Haddad não estar tão bem assim, ter grandes chances de perder no primeiro turno, né? E mostra claramente que o Tarcísio, como disse o Denícoli, né, não entrou de cabeça na campanha do Flávio Bolsonaro, não conseguiu, né, transferir o voto para o Flávio Bolsonaro. Aí eu queria saber do Denícoli o seguinte, Denícoli, você quando vê esses números aí, na minha opinião, já que São Paulo é o maior colégio eleitoral, eu poderia, de certa forma, depreender, né,
que para o Lula, nesse momento, é um resultado muito bom, né? O Haddad, supostamente, apesar de perder para o Tarcísio no primeiro turno, né, pelas pesquisas que foram apresentadas agora, está fazendo o trabalho dele, está conseguindo fazer com que no governo federal, no espectro federal, o Bolsonaro não fuja muito da vista do Lula, e nesse contexto o Lula tem grande possibilidade de ser reeleito. O Lula empatando em São Paulo realmente é um excelente resultado para ele, né? É um estado que se colocou muito dentro da direita, um estado bastante bolsonarista nas últimas eleições, então para ele realmente seria interessante. Há dois movimentos importantes, né, que são paralelos, né? O crescimento do Lula em São Paulo e o crescimento do Flávio no Nordeste, em alguns estados-chave, como a Bahia, por exemplo, né? Então acaba dando uma equilibrada aí. As pesquisas apontam no segundo turno empate técnico, né? Ainda não temos o resultado da Quest no segundo turno em São Paulo. Acredito que há sim uma liderança do Flávio no segundo turno, até porque o interior de São Paulo é um interior muito focado na direita, né? Mas realmente, se houver empate, o Lula sai com uma vitória expressiva, né? Mesmo que fique numericamente atrás do estado, mas sai com uma vitória expressiva num estado que ele não estava conseguindo mais dialogar com a população como fazia no passado, né? Então há essa mudança bastante relevante, né? E que precisa ser analisada dentro desse contexto mais específico para entender o porquê que há esse empate técnico entre os dois candidatos, sendo que o estado de São Paulo é governado pela direita e é um estado mais à direita também. Bom, a gente segue agora para falar do Rio de Janeiro. Vamos de dados aí do Rio de Janeiro na tela, produção. Isso porque o Flávio aparece numericamente à frente, com 33% das intenções de voto contra 31% de Lula. A diferença está dentro da margem de erro e aí configura o empate técnico. Renan Santos tem 2%, enquanto Pablo Marçal, Caiado, Augusto Cury e o Romeu Zema aparecem com 1% cada. Aí a gente está falando da base eleitoral de Jair Bolsonaro, né? De onde surgiu a origem de Jair Bolsonaro, Rio de Janeiro. Se a gente for levar isso em consideração, o presidente Lula também está muito bem. Denícoli, hoje o estado de São Paulo o estado do Rio tem uma grande divergência aí no quesito governo, né, estadual, não dá nem para levar muito em conta a questão da governabilidade do estado, mas se formos levar em conta que a origem do bolsonarismo é o Rio de Janeiro e que o Flávio Bolsonaro bate sempre nessa tecla, o presidente Lula também está muito bem lá no Rio de Janeiro, certo? O Lula tem um ativo no Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, que tem liderado as pesquisas com uma margem distante, né, para o segundo colocado. Eu acho que isso tem ajudado. O eleitor carioca ele vem sendo massacrado com governos muito complicados, né, praticamente todos os ex-governadores do Rio, da história recente do Rio de Janeiro, envolvidos em escândalos, muitos deles presos, né. Eu acho que o eleitor carioca talvez ele tenha pensado que seria interessante ter um candidato ao governo alinhado ao candidato à presidência. Então, eu acho que a candidatura do Paes tem ajudado o Lula no Rio de Janeiro, mas eu acredito que o bolsonarismo tem uma força bastante intensa e pode ser que se altere a eleição tire uma movimentação não tão robusta em relação ao candidato do governo. Já começa a ter algo, e talvez esse quadro não se mantenha até a eleição. Acho que o Rio de Janeiro é um estado para a gente estar mais atento, porque eu acho que pode haver alguma mudança ainda. Felipe, você acredita que pode mudar com o passar do tempo da nossa campanha eleitoral esse cenário aí no Rio de Janeiro por algum motivo específico? Lembrando que o presidente Lula está indo muito bem no Nordeste, o Flávio está indo muito bem no sul do país e o Sudeste e o Centro-Oeste vira essa incógnita, essa briga de sempre, de todos os anos. Mas uma notícia ruim para mim para o Flávio Bolsonaro, né? Ao ver que está empatando com o Lula no seu berço político, é o Rio de Janeiro, né? O empate técnico está com 33% e o Lula está com 31%. O Denico tocou no ponto que eu acho o ponto principal em relação a esse assunto, né? Quem está liderando o governo do estado do Rio de Janeiro é o Eduardo Paes, que está apoiando o Lula. Aí você vê umas questões interessantes, né, na nossa política, né? O PSD tem candidato próprio à presidência da República, que é o Caiado. O Eduardo Paes é do PSD, mas o Eduardo Paes está oferecendo palanque para o Lula e não para o Caiado, que é o candidato ao governo pelo Rio de Janeiro, né? Eu não sei, sinceramente, se esse cenário irá continuar, né? Se o Eduardo Paes irá continuar subindo. Eu acho que o Eduardo Paes, no decorrer da campanha,
talvez perca um pouco a atração quando outros candidatos ficarem mais conhecidos, quando outros candidatos tiverem mais a clareza, né, que estão apoiando o Flávio Bolsonaro. Mas se o Flávio Bolsonaro não conseguir deslocar do Lula no Sudeste, até porque no Nordeste a gente sabe que é complicado, o Lula tem muita maioria no Nordeste, dificilmente o Flávio Bolsonaro vai conseguir ganhar as eleições. Denico, você vê, por exemplo, eu queria só colocar um ponto para o Denico, você vê, por exemplo, a possibilidade do Eduardo Paes para o governo do estado do Rio de Janeiro perder atração e outro candidato surgir e ir para o segundo turno? Ou você acha que em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro já estavam contadas? Desculpa, falhou aqui um pouco o som, não consegui ouvir a pergunta. Você vê que o cenário no estado do Rio de Janeiro, com a eleição do Eduardo Paes, é algo que está praticamente definido? Ou você, olhando as pesquisas, vê algum movimento que pode acirrar a disputa para o Eduardo Paes e pode ajudar o Flávio Bolsonaro a se afastar do Lula no Rio de Janeiro? O que a gente observa do Rio, Felipe, é que há realmente um desejo de que o Eduardo Paes seja o governador. Acho que isso está bem colocado lá. Acho difícil ele perder o posto, né, de uma eleição, até porque a distância é muito grande, o tempo o ajuda. Então, acho que há essa necessidade da população carioca de colocar alguém um pouco mais experienciado. Me parece que isso tem acontecido e ajudado o Paes. Mas, independentemente disso, eu acho que pode haver um crescimento, sim, do candidato da direita ao governo, que pode ajudar o Flávio. Eu acho que não seria hoje factível dizer que ele conseguiria eventualmente ir para o segundo turno, porque as pesquisas mostram essa distância muito grande, mas pode sim ajudar o candidato. O que me parece também é que o Flávio ainda não priorizou o Rio de Janeiro, né? Ele tem viajado muito ao Nordeste, ele tem feito algumas incursões em Minas Gerais, em São Paulo, e eu acho que o Rio de Janeiro assim, mais efetivamente na campanha ali naquele estado, que é o berço do bolsonarismo, ele pode ativar algum eleitor que eventualmente está aí um pouco receoso com ele ainda, o eleitor que era do Jair Bolsonaro, que olha o Flávio não com a mesma atratividade, mas eu acho que uma presença mais forte ali do Rio de Janeiro, que certamente virá, pode ativar esses apoios aí e ajudar o Flávio. Mas eu acho que a eleição do governo ali está praticamente definida, eu acho que é muito difícil que não haja um resultado aí no primeiro turno. Claro que tudo pode acontecer no Brasil, não é imponderável também, a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que hoje, se as coisas continuarem dentro do estado que estão, é difícil que o Paes não consiga ali a vitória. E tem um outro cenário que é muito interessante de analisar. Saiu até há pouco uma matéria aqui no Portal Metrópolis sobre Santa Catarina. Em Santa Catarina, Flávio Bolsonaro lidera com 45% das intenções de voto. Lula aparece com 20%, seguido por Renan Santos com 4%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado têm 3% cada, enquanto Pablo Marçal e Augusto Cury registram 2%. E por que a gente decidiu manter o Pablo Marçal nessas pesquisas, pessoal? É porque o Pablo está conseguindo, na justiça, derrubar aí algumas decisões que o levaram à inelegibilidade. São 3, ele conseguiu derrubar uma, e a gente quis manter aqui o Pablo Marçal para a gente entender se ele teria tração nesses determinados estados. Santa Catarina é um estado muito bolsonarista, a gente sabe disso. Flávio Bolsonaro domina aí, né, mais que o dobro das intenções de voto do que do presidente Lula. O Senado também, para o Senado, as pesquisas, a disputa está muito acirrada, principalmente os 3 primeiros colocados que são de direita ali. A gente tem o Amin, tem a Carol Stone e tem o próprio Carlos Bolsonaro. Os números lá estão variando, mas no que tange a presidência da República, o Flávio Bolsonaro ganha e ganha disparado. Para quem não entende de política, Nenícoli, e não sabe por que o Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo é tão querido em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, quais seriam os motivos principais aí por essa preferência? Eu acho que é um estado muito apto ao discurso, né, que vem do bolsonarismo, um discurso focado em empreendedorismo, pouco assistencialismo, né? Nós temos índices ali de desenvolvimento de Santa Catarina muito diferentes de outros estados do Brasil, como o Nordeste, por exemplo, onde as pessoas dependem muito de Bolsa Família. Ou seja, economicamente é um estado mais apto
a discursos mais liberais, né? Eu acho que a ideia assistencialista que vem dos governos de esquerda não encontra ali em Santa Catarina um terreno muito fértil e vem se mantendo, né? Santa Catarina é um estado de direita há muito tempo, né? Se nós observarmos a eleição para o Senado, os 3 que lideram são de direita, né? A diferença do Flávio para o Lula é gigantesca, então é um estado realmente que não está muito afeito a políticas de esquerda, principalmente as políticas mais assistencialistas que eles consideram populistas, né? Então, acho que é difícil realmente ali a esquerda ter um percentual maior do que vem sendo apresentado nas pesquisas. Bom, vamos falar sobre Pernambuco então, porque Pernambuco, o presidente Lula apresenta uma vantagem bem mais ampla, a gente já imaginava isso, claro. O presidente tem 55% contra 19% de Flávio Bolsonaro. Caiado e Renan Santos aparecem com 2% cada, enquanto Pablo Marçal e Romeu Zema registram 1%. Tá aí, no Nordeste o presidente Lula vem ganhando, né, as eleições, principalmente em Pernambuco. Piauí também, a gente falou aqui ontem, é o estado que mais vota no presidente Lula. E a gente pode esperar, Denícoli, que até o final das eleições essa margem ampla aí, esse número tão amplo, tão maior para o presidente Lula se mantenha? Eu acho que o Nordeste tem 3 estados que nós temos que ter bastante atenção, né? Em relação ao que aconteceu nas eleições passadas, o que vai acontecer nessa. É a Bahia, onde há o candidato competitivo, né, mais à direita, é o Assemineto. Em Pernambuco também, onde a Raquel Lira é a governadora que tem liderado as pesquisas, ela não é efetivamente de direita, mas o Lula já declarou apoio ao opositor dela, né, então acho que acaba criando ali um espaço para que o bolsonarismo, né, no caso a candidatura do Flávio Bolsonaro, consiga algum apoio agregado à governadora, e o Ceará, né, onde o Ciro Gomes está empatado com o candidato do PT, e aí de repente pode ser que haja ali também algum apoio que vem para o Ciro que se converta em votos para o Flávio. Então são estados para nós observarmos. A pesquisa de Pernambuco mostra ainda uma liderança bastante efetiva do Lula, mas acredito que no decorrer da campanha, se houver realmente um acirramento maior, né, da disputa local lá para o governo, e se realmente o Lula se empenhar bastante na campanha do candidato do PSB, pode ser que a Raquel Lira traga, então, algum apoio que seja consistente para o Flávio Bolsonaro. E a gente segue acompanhando, então, pesquisa, agora vai ser toda semana, semanal, para a gente poder analisar como as campanhas eleitorais vêm trabalhando e se isso vai conseguir modificar os resultados das intenções de voto em cada estado. Sérgio Denícoli, obrigada pela análise precisa, como sempre, aqui no Contexto Metrópolis. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigado, Nélio. Bom dia. Bom dia, Felipe.